Bom dia, bom dia. Nossa aula de geometria de hoje, nós vamos estudar medidas de informática, que também é um conteúdo da nossa avaliação que acontecerá no dia 10 de dezembro, tá? No último dia de avaliação, é a última avaliação. Então, vamos aí finalizando os conteúdos essa semana e na outra. E na próxima, que aí eu vou passar uma revisão no caderno referente aos tópicos aí do capítulo 12, ok? Vou compartilhar aqui a tela para que a gente comece a fazer a atividade. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou à disposição. Então, módulo 4, página... Ih, botei 197, não, desculpa. 172. Página 172. Ok? Vou compartilhar aqui. Entende-se por computador um sistema eletrônico ou mecânico que faz algum tipo de computação. Assim, além do computador pessoal, que a gente chama de PC, e do notebook, outros dispositivos são formas de computador, como calculador, smartphone, câmera fotográfica digital e o videogame. Então, nós temos aqui alguns tipos, né? Da parte física de um computador, as partes internas, o que tem dentro do gabinete, placa-mãe, memória RAM, processador, leitor de CDs e DVDs, disco rígido, monitor, mouse, porta USB e o teclado. Nós temos aí alguns significados, né, de siglas em inglês, das peças da computação. Então, Caetano vai ler aí para a gente como, né, surgiu essa unidade aí de informática que nós vamos utilizar. Caetano, por favor. Tá bom. Desde seu surgimento, na década de 1940, a eficiência dos computadores vem aumentando a cada ano, enquanto seu tamanho diminui. Eles estão se tornando cada vez mais populares e presentes em nosso dia a dia. Os principais fatores relacionados ao desenvolvimento da informática nos últimos anos são o aumento da capacidade de armazenamento de informações e o aumento da velocidade de processamento de dados. Vamos estudar um pouco mais sobre essas medidas de informática. O bit é uma parcela de informação processada no computador. Ele pode ser 0 ou 1, que representa as não e sim, ou falso e verdadeiro, ou desligado e ligado, respectivamente. Os sistemas que faz uso de apenas 2 dígitos é o sistema binário. Já o bit, que representa o caractere, é formado por uma combinação de 8 bits. Para representar a letra A ou o símbolo mais, por exemplo, o computador usa os códigos 0, 11, 0, 1 ou 00, 10, 10, 11, respectivamente. Observe no quadro algumas das medidas de capacidade de armazenamento de dados de um computador. Medida de armazenamento: 1 bit, 1 kilobyte, 1 megabyte, 1 gigabyte e 1 terabyte. Quantidade de caracteres: 1, 1024, 1024 elevado a 2. Não precisa ler tudo, não. Não precisa, não. Tá? Nós utilizamos, né, algumas medidas dessa de informática no nosso dia a dia. Kilobyte, megabyte, gigabyte, né, o que nós estamos mais utilizando agora, terabyte, e tem um byte também. Cada um tem aí a sua medida de tamanho de arquivo para a gente poder transformar aí essas medidas de informática. Temos aqui a página 174, falando ainda sobre umas unidades específicas de velocidade e não de armazenamento do computador.
Nós temos aí esse quadro, tá? Que é o Sistema Internacional de Unidades, que fala sobre a velocidade, 1 Hz, não sei falar, tá? Megahertz e gigahertz. Um ciclo por segundo, o outro faz 1 milhão por segundo e o outro faz 1 bilhão por segundo. Então, nós temos aqui, nós vamos diretamente para a atividade, que eu vou explicar para vocês depois como que nós vamos transformar, né, essas unidades de informática que nós acabamos de ver. Ó, qual é a medida da capacidade de armazenamento de dados no HD? Para armazenar dados no HD, nós temos o quê? 500 gigabytes. De memória RAM, estamos vendo ali 4 gigabytes. Com que velocidade esse computador processa os dados? 3,4 gigahertz. Eita. Um minutinho para copiar, que na número 2 nós vamos multiplicar para transformar essas medidas. Foi. Na número 2, quantos ciclos por segundo corresponde à velocidade do gigahertz? Como eu falei para vocês, 1 bilhão, né? Então, a gente vai pegar essa medida aqui do gigahertz, tem lá em cima na tabela, multiplicar por 1 bilhão, nós teremos 2 bilhões. Quando eu for passar o exercício de revisão, que aí vocês vão ter uma noção maior do que eu vou perguntar. O livro, ele tem algumas coisinhas, assim, bem complexas sobre essas unidades de informática, mas, de acordo aí com a BNCC, vocês precisam saber agora também a unidade de informática. E megahertz, né, é 1 milhão. Então, como nós temos 900, vai ficar ali 900 vezes 1 milhão, 900 milhões. Façam aí o cálculo da C e D. É só multiplicar por 1 bilhão. Vamos lá. Multiplicando ali por 1 milhão, vai ficar quanto? Um 1.220 bilhões. São, para quem está com dúvida aí, são 8 zeros, tá?
8 zeros, a mesma coisa na parte de baixo. Coloco o número com 8 zeros. Um minutinho para copiar, para a gente fazer 175. São 8 zeros? Como assim? São 9, não? Não, seriam 9. Porém, como aqui tem uma vírgula, a gente anda uma casa decimal para frente. Aí, então, só acrescenta 8 zeros. Entendi. Um minutinho aí para copiar. Foi? Vamos lá, 175. Número 3. De acordo com as configurações apresentadas para os notebooks abaixo, responda as questões. Qual notebook processa os dados com maior velocidade? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Se é velocidade, você tem que verificar o processador. Qual deles tem o primeiro? Isso aí. Qual desses tem maior capacidade de memória? O primeiro. O primeiro. O primeiro. E de armazenamento no HD? O último. O último. O terceiro. Coloca aí para mim para a gente fazer o número 4. Em geral, as câmeras fotográficas digitais usam um cartão de memória no qual as fotografias são armazenadas. Considerando que qualquer fotografia de certo modelo de câmera digital tem, em média, 3,2 megabytes, responda às questões. Um cartão de memória que tenha uma capacidade de 1 GB seria suficiente para armazenar 300 fotografias dessa câmera? O que vocês acham? Qual o cálculo que nós temos que fazer aí? Nós temos que multiplicar, né? São 300 fotografias e cada fotografia tem 3,2 megabytes. São 300 vezes 3,2. Lembrando que a cada 1 giga, 1 gigabyte corresponde a 1.024 megabytes. Então, para armazenar, o resultado tem que ser menor do que 1.024 megabytes. Faz o cálculo aí para mim, quem já tiver a resposta, fala.
Alguém já falou a resposta no chat que eu não estou conseguindo ver. Quanto que foi? 960, né? 960 megabytes. Então, sim. ...960 é menor do que 1024. Lembrando que a cada 1 giga, quem quiser anotar aí, ó, 1 giga, já está lá na tabelinha, né? Mas é sempre bom lembrar. 1 giga é igual a 1024 MB, que é megabyte. Coloca aí para mim para a gente poder fazer o número 2. Foi na letra B. Efetue os cálculos em seu caderno, não precisa, vamos fazer aqui. E determine quantas fotografias de 3,2 megabytes, no máximo, podem ser armazenadas em um cartão de memória com 2 gigas. 2 gigas, gente, corresponde a 2.048 megabytes. Então, nós vamos fazer o cálculo aqui, tá? Sempre multiplicando os gigabytes por 1024, que é o que corresponde ao megabyte. Esse tipo de cálculo vai ter na avaliação, tá? Transformar gigabytes em megabytes. Então, 2 gigabytes é igual a 2.048. Nós vamos dividir por 3,2 para saber quantas fotos podemos armazenar. Na letra B, 4 gigabytes, nós vamos fazer 4 vezes 1024, 4.096, dividido por 3,2. 0,5 gigabytes vezes 1024, 512, né? Dividido por 3,2. 5 minutinhos aí para fazer esses cálculos, para a gente saber quantas fotografias, ou aproximadamente, comporta cada cartão de memória descrito aí nesse probleminha. Foi. 2 minutinhos para terminar.
Vamos lá? Na primeira, cabe quantas fotos aproximadamente, gente? No máximo, né? 2.048 dividido por 3,2. É só tirar a vírgula acrescentando zero no dividendo. 640. 640 fotografias, muito bem. Na segunda, quantas fotografias? Acho que é 1280. Isso aí, 1.280. Francis, Oi. não sei se você já tinha visto, mas a Rian botou todas as respostas no chat. Ah, tá. E na última, Ah, eu não vi. Eu não tinha visto, eu juro. Agora, peraí, 160, né? Vamos Isso, lá, confia 160. aí. Ian também colocou no chat. Número 5. Assinale com o X a entrada na qual é possível conectar o cabo à direita. Qual dessas 3 entradas corresponde aí a esse cabinho à direita? Verifica a posição dos pontinhos, tá? Se você for encaixar esse cabo aí, seria na A, B ou C? Ian colocou lá que é B. B, muito bem. Um minutinho para copiar. E nós vamos lá para 179 falar sobre volumes. Conteúdo da nossa avaliação também. Como eu já falei, né? Semana que vem a gente finaliza o conteúdo para poder iniciar a revisão de geometria. Matemática, já vamos iniciar a revisão também semana que vem. Foi? Vamos então para 179. Vamos falar sobre volumes. A unidade padrão do volume é o metro cúbico. Ok? Cada casinha daquela tabelinha que a gente utiliza na unidade de comprimento, a gente faz decímetro cúbico, centímetro cúbico e metro cúbico também. Vamos aprender a calcular o volume do prisma. Essas formulazinhas vocês precisam decorar aqui, ó. Para calcular o volume de um prisma, nós vamos calcular a área da base vezes a altura desse prisma. Ok? Aqui no caso, a área da base é igual a 12, vezes a altura, 12 vezes 4, 48. Tem que decorar aqui essas fórmulas. A área do prisma, aí a área do cilindro, aqui na 180. Porque, na verdade, nós já falamos sobre volume, né, no 6º, no 7º ano, só que nós falamos sobre o volume do paralelepípedo e do cubo.
Do paralelepípedo é multiplicação das 3 dimensões, largura vezes altura vezes profundidade ou comprimento. A área do cubo, do volume do cubo, é a aresta elevado a 3. Quando eu for passar a revisão no caderno, eu vou relembrar também a área do paralelepípedo e a área do cubo. Agora nós estamos vendo o volume do prisma e o volume do cilindro. O do cilindro é o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Lembrando que o π é igual a 3,14. Então, você faz 3,14 vezes o raio ao quadrado, primeiro tem que fazer essa potência, vezes a altura desse cilindro. Sabendo disso, vamos calcular aí o volume dos prismas primeiro. O que é que nós vamos fazer aqui? Primeiro é a área da base. A base aqui é um quadrado, 4 vezes 4, né? 2 vezes 2, 4, desculpa. Vezes a altura. Calcula aí para mim. E aqui, nós temos outro prisma, onde a base é um triângulo. Então, eu vou até botar aqui entre parênteses, para vocês não esquecerem. A área da base aqui, a base é um quadrado, 2 vezes 2. Vezes a altura. Aí resolve normalmente. Aqui, a área da base é um triângulo, que é base, 4 vezes 4,33 vezes 5. O resultado divide para 2. Porque como é a área do triângulo, a gente divide para 2. E multiplica pela altura, que é 3 centímetros. 4 minutinhos para fazer esses dois aí. Que corresponde à área do prisma. Vamos lá, estou aguardando. Na área do prisma B, a base era triângulo, então base vezes altura divide por 2, para depois multiplicar pela altura do prisma, que é igual a 3. Fala. Aqui para mim deu a A deu 24 e a B deu 32,47. A A deu 24, certinho. E a B deu quanto? 32,47. Muito bem. Então, nós vamos botar aqui 24 centímetros cúbicos. Aqui na multiplicação, né? Vou resolver o que está aqui primeiro. 4,33 vezes 5 dividido para 2 fica 10,82 vezes 3, 32,47. Na verdade, tem um 5 aqui também, né? Aí nós vamos aproximar centímetros cúbicos. Um minutinho aí para copiar, para a gente calcular agora a área do cilindro. Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Um minutinho aí para copiar, para a gente ir para 181.
Foi. Na 181, vou montar para que vocês possam resolver. O volume de cada cilindro, 3,14, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Mesma coisa, 3,14, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. (3,14) vezes o raio aqui na letra C, 2,5, tá? Porque aí nós temos a medida do diâmetro. Então, tem que prestar atenção nessas pegadinhas. Vamos lá. 4 minutinhos para poder calcular. Depois você voltar naquela página lá, por favor. Tá copiando ainda. Só um minutinho. Volto sim. Essa é a última aula, né? Para vocês, talvez. Eu ainda tenho mais uma. É a última, é a última. Valeu, valeu. Vamos lá. 2 minutinhos aí para terminar. Para a gente fazer aí essa multiplicação. Um minutinho para terminar a multiplicação. Vamos lá. Na letra A, qual foi o resultado obtido do volume? Multiplicando tudo, encontramos qual é o resultado? Hein, gente? 62,8 metros cúbicos, né? Na letra B, nosso resultado 113,04 metros cúbicos. Na letra C, multiplicando tudo, 117,75 metros cúbicos também. Um minutinho aí para poder copiar. Quem já copiou, ótimo. Próxima aula a gente continua aí fazendo as atividades para finalizar o conteúdo de volume, ok? Semana que vem estaremos fechando os conteúdos e já iniciando as revisões.
Beijinhos, muito obrigado pela atenção de vocês. Bom feriado, até terça-feira. Valeu, Fran. Bom feriado. Ai, alguém pediu Tchau, para eu Francis. Bom feriado. Valeu, Francis. Não, precisa voltar voltar. aqui na 180, né? Peraí. Não, valeu. Não precisa mais não. Valeu. Aí, Valeu, foi. feriado. Até semana Beijo, que bom vem. feriado. Se cuida.